Fala pessoal, temporada 4 do Job da Hora, iniciando com chave de ouro, com meu querido amigo Bruneira. Fala, mano, diretamente do podcast Marketing the Podcast. E agora na situação invertida, eu diria. Você estranho. veio aqui participar. Primeiro, que prazer. Eu tô feliz demais de estar aqui. Tá aqui com você, Geizão, meu parceiro. Você tem a primeira pessoa que eu peguei, me dei bem quando eu cheguei aqui, quando eu tava no ABC da Comunicação, é o Geizão. Pode A gente crer, comemorou o prêmio junto. Tava lá, a hora que o Geizão ganhou lá, como que era o Lobo de Platina? Não, é um... Grand Prix. Grand Prix. A hora que eu saí correndo, fui beijar a careca do Geizão mandando um jazz. Muito massa, curti demais, entendeu? Maravilhoso, mas, cara, né? É um prazer estar aqui. Obrigado, cara, que você veio. Poxa, de ouro tamo aí, mas o mais importante é o Palmeiras ser campeão brasileiro. Flamengo. Não é? Não é? Que coisa linda. Nossa, que coisa linda. Brasileiro e Libertadores? Coisa linda, né, velho? Nossa, Brasileiro, Libertadores, mais Copa do Brasil, uma tríplice, já pensou? Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Eu enrosquei aqui, peraí. Ô, velho, me fala uma coisa que a gente tava num assunto antes de começar a gravar, mas eu acho que é pertinente, né? Vamos lá. Você pra quem não sabe, né? O Bruno é daqui do ABC, né? É de Santo André. E nesses últimos anos aí você foi mudando tanto sua vida, né? E agora tá morando mais longe, né? Eu acho que bem mais longe, né, Geizão? Tô morando em Ourinhos, 6 horas daqui de ônibus, então eu saí meia-noite. Caramba, né? Cara. Cheguei aqui 6 horas da manhã, hoje eu tinha que ir pro Bom Retiro, fui pro Bom Retiro, cheguei 6 horas da manhã. E é aquilo que quem viaja de ônibus e vem para São Paulo sabe. Chega em São Paulo, procura uma padaria, porque é a única coisa que abre às 6 horas da manhã. E fica pedindo uma coxinha, conversando, batendo um papo. Mas, cara, eu mudei totalmente minha vida, né? Na verdade, eu tava cansado de São Paulo. E acho que a primeira vez que eu posso falar tão abertamente em podcast que eu me sinto à vontade, inclusive, de falar sobre todo o contexto por trás, né? Falo do marketing de podcast depois, mas no final das contas foi uma mudança de vida. Para quem não me conhece, eu sou de Santo André, sou muito envolvido até hoje no basquete de Santo André, que é a coisa que eu sou mais apaixonado. Não podemos deixar de falar do basquete. Não, nunca. Sem dúvida. Hoje eu coloquei o basquete em todas as conversas de manhã, é o meu jeito de colocar. Boa. Mas Santo André é minha casa, aqui também, né? São Bernardo, São Sim, Caetano, ABC, né, mano? ABC, a ABC da gente. Então, no final das contas, aqui quando eu cheguei, falei, caraca, faz 2 anos que eu não pego meu carro e não ando por aqui. Caramba, que loucura, isso aqui era meu caminho de casa. E passa muito rápido, porque já 2 anos. Olha isso. Eu nem imaginei, cara. Na verdade, minha filha nasceu em dezembro, minha segunda filha, a Antonella, né? Tem a Elis, que ela tem 7 anos, e tem a Antonella, que já tá indo pro 5º mês. Olha eu olhei e falei, pô, já são 5 meses, minha filha já tá sentando, pô, nasceu ontem, que eu não sei o que. E a vida anda, muito cara. rápido, muito rápido. Mas eu entendi que, bom, pra quem é do ABC sabe o que é pegar uma avenida do estado 7 horas da manhã. Sem dúvida. Né? Pegar uma avenida do estado, uma Anchieta, 7 horas da manhã. E aí a nossa vida de marqueteiro, eu era sócio de uma agência, tinha que correr para lá e para cá, por vezes aí depois da pandemia, uma questão de home office. Também, né? Passamos por esse momento aí. Né? E eu ia para lá e eu falei, cara, criminalidade. Tenho um tempo que eu tô no trânsito, eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo outras coisas. Mil coisas. Né? Mil coisas. Tô estressado, não aguento mais aquele metrô lotado, que compensa muito mais do que você pegar o carro. Se você pega o carro, você fica 3 horas. Se você vai de metrô, você demora 1 hora, mas você vai enlatado. Então, assim, no final das contas, cara, pra mim não compensa mais. Chegou num momento diferente, né, da vida, né, de tantas coisas, né? Olhei pra todo mundo na agência e falei, o seguinte, ó, tô vendendo minha parte, tô indo embora. Tô indo embora, aí aquela máxima de, você vai fazer o quê? Falei, eu vou cuidar do meu podcast. Só que a questão do meu podcast já tem 6 anos, né? Nossa, então são 6 anos, mas agora encarado como negócio mesmo, isso desde dezembro. Então a gente vai falar de 6 meses que eu tô encarando como de fato negócio. Mas aí tem muita coisa, 10 anos de comunicação, sou aqui também formado profissionalmente na Whirlpool. Pra quem não conhece o Whirlpool,
Brastemp, Consul, KitchenAid, né? Passei ali por algumas outras empresas, mas Maravilhoso. é isso. Essa é o Bruno do ABC, mais conhecido como o cara que andava com a camiseta do Kobe Bryant, andarilho de Santo André. Vou aproveitar aí que você já falou um pouco, me fala um pouco como você começou a vida profissional. Porque você falando 10 anos, então você começou um pouco antes em alguma outra área, né? Eu sei um pouco da história, claro, mas acho que é legal você compartilhar um pouco, porque eu gosto de trazer essa coisa aí de como a gente começa a trabalhar nessa vida, né? Todo mundo que senta aqui, eu quero sempre saber um pouco sobre isso. E eu gosto desse legado, sabe, Jason? Porque no final das contas, acho que é legal a gente mostrar ao pessoal que hoje, por muito trabalho, a gente está sentado nessa mesa, contando da nossa trajetória, É verdade. mas ninguém viu tudo o que aconteceu lá atrás, né? Eu até estava conversando com o Seiji, né? Meu fiel escudeiro, Seiji. Grande Seijeira. Né? Um abraço aí É pro nóis, Seiji. Seiji. Mas que tá falando com ele, pô, cara, eu vejo que famílias de vendedores transformam filhos em melhores vendedores ainda, né? Minha mãe tinha um brechó, minha mãe nunca, eu venho de uma condição muito baixa, da periferia mesmo de Santo André, Tá. e ali numa situação muito difícil. E, pô, mas minha mãe sempre com uma alegria imensa, e ela criava negócio, ela pegava a roupa que doavam para ela e ela abria um brechó. Aí ela abria um brechó e ela ia fazendo tal coisa, ela corria para cá para ganhar dinheiro. Até no final da vida dela, ela estava ali, mesmo sem precisar, pegando uma faxina de final de semana para ter uma grana maior. Olha só. E a mãe era essa corrida para lá, para cá, essa então correria. Você tem esse fator genético, esse DNA dela, assim, né? Tenho. E altas histórias. Minha mãe nunca pegou e nunca teve uma tristeza. Minha mãe, quando eu falava, mas você tá triste por alguma coisa? Ela, imagina, tá tudo certo. Tá, que legal. Piada pra tudo quanto é lado. E a gente foi indo, né? E aí eu sempre cresci nisso, daí querendo mudar a história da minha família. Só que aí fica acho que a gente abre um leque de várias discussões. Porque minha mãe era empreendedora sem saber que era empreendedora. Minha mãe era do mercado informal. Gente... empreendedorismo é um termo relativamente novo, né? Então nem se chamava isso antigamente. Não chamava. Era encarar, ter ideias e tomar conta do próprio negócio. Para mim, é empreendedorismo, Jason, quando você pega a roupa, coloca na tua garagem e começa a vender para todo mundo. É uma boa tradução. Minha mãe fazia lanche, levava na empresa que ela trabalhava como secretária executiva, isso há um pouco tempo atrás, e vendia o lanche pra galera. Então, sempre foi empreendedora, né? E uma pessoa muito do bem, uma pessoa que me ensinou. Só até fico meio emotivo de falar da minha mãe, porque eu não vou contar histórias tristes, porque eu falo com muito saudosismo amoroso. Sem dúvida, é isso aí. Mas eu perdi minha mãe na pandemia, perdi minha família na pandemia. E no final das contas, cara, é muito legal falar aqui pra tua audiência, quando isso aconteceu, que eu comecei a mudar a chave. Falei, pô, minha mãe é boa vendedora. Só que minha tia era melhor vendedora ainda. Minha tia também faleceu na pandemia, mas no final das contas ela era uma excelente. Ela chegou, Bruno, eu acho que você tem uma coisa aqui legal, que eu acho que dá pra você vender. Ela identificou o perfil, hein? Eu falei, que vender nada, vamos mandar vender, que é isso? E passou-se o tempo, eu fui trabalhar. Quantos anos você tinha aí? Tinha uns 12 anos. Você era bem criança. Cedo, né? Começava cedo. Meu pai tinha uma loja de água em São Caetano. Tá. Eu carregava aqueles galões de água de 20 litros nas costas já com 12 anos. Então, sempre fui esse trabalhador. Para mim, trabalho é essência da vida. E essa é uma situação... É claro que eu vou falar uma coisa, mas na realidade é uma situação brasileira, né? Mas era muito comum, mesmo na nossa geração, né? Que aqui... Você é um pouco mais novo que eu, mas nós estamos falando aí de anos 90, né? A gente começar cedo a trabalhar, né? Isso aqui era muito comum, né? No Brasil, de um modo geral. Não me matou. Muito legal. Talvez caiu alguns galões de 20 litros na minha cabeça. Talvez caiu. Talvez sim. Né? Talvez por isso que eu falo loucura tem hora. Mas no final das contas ali, o sonho da minha mãe é que eu trabalhasse no Bradesco. Olha só. Que eu fosse bancário trabalhando no Bradesco. Falei, pô, deve ser legal. Eu olhava aquele pessoal que ajudava ali no caixa e falava, pô, quero ser isso.
Quero Legal, ser isso. né? Acho que é um bom trabalho, né? Uma Ou profissão funcionário legal. público. Eu falo, você quer ter estabilidade? Funcionário público. Né? E aí eu fui crescendo acreditando nisso. Só que comecei, e é uma coisa que eu falo, olhando para minha trajetória profissional, você tem que ter muito orgulho dos steps que você deu. Eu com 15, 16 anos estava vendendo jogo paralelo, né? Caramba, que louco. Na Oliveira Lima, em Santo Tá lá no André. centro da cidade. E estava fazendo isso. Depois eu resolvi mandar um currículo e eu fui contratado pela Atento, né? Então quem não trabalhou, não tem um sobrinho que trabalhou na Atento. Fui contratado pela Atento e eu tenho um amor enorme pela Atento até hoje. E lá você trabalhava de atendimento? Cara, eu fui Que o pior vendedor da Ah, Atento. você vendia serviço. Me colocaram Tá. de venda e aí em 3 meses falaram, sai daqui. Que engraçado. Sai daqui, você não é vendedor. Eu Que lembro curioso, né? exatamente. Olha só, né? E aí passou isso, eu lembro que eu dormi, eu falei, cara, eu não posso voltar para casa sem trabalho. E aí eu Aquela deitei. coisa, né? Um medo, uma pressão, né? Imagina, Pô, perdi o emprego, né? Jason, eu vou chegar em casa e vou falar pra minha mãe, perdi o emprego, mãe. Ferrou, né? Aí eu peguei, eu tinha uma hoje chamada sala de descompressão, mas na época era um sofá e uma TV. Tá. Deitei no sofá na TV e falei, eu vou ficar sentado aqui até alguém me empregar de volta. Não deu outro, enchi o saco de todos os supervisores, até que chegou um e falou, ó, tem um lugar ali que ninguém quer, chamado saque. Ninguém quer ficar lá. Você quer? Eu preciso trabalhar. Muito bom. E aí eu fui pro saque. A partir dali eu tive uma conexão com a Whirlpool. Ah, olha só. Fui um dos 4 que subiram de cargo para ir para a fábrica. Ah, o Whirlpool era cliente de vocês lá. Era cliente da Atento. Então eu fazia o purificador de água, a primeira equipe do purificador de água no Brasil. Que da hora, meu. E aí me colocaram lá. Fizeram um processo seletivo. Tá uma coisa muito engraçada. Falo bastante, tá, Geis? Tô qualquer coisa. Opa, prega fogo. É uma longa carreira. De altos e baixos. Mas assim, eu tava lá e aí eu lembro que minha supervisora me adorava. E ela chegou pra mim e fez assim, ó, seguinte, eu te indiquei pra subir de cargo. Você apareça amanhã aqui às 8 horas da manhã. Eu falei, claro. Acordei às 8h30. Caramba. Cheguei pra entrevista, falei, cara, é a chance da minha vida. Ou eu perdi, ou dá certo. Cheguei, subi assim, chegou todo mundo, Bruno, você vai perder, você perdeu a entrevista, já era. Eu falei, qual que é a sala? Aí eu subi, tava lá umas 30 pessoas. Né? Caramba. 29, que eu era o 30º. Uhum. Aí eu entrei, todos os gestores da Whirlpool assim, olharam pra minha cara. Eu falei, gente, me desculpe. Perdi a hora. Mas eu estou aqui. Aí, entra aí, vai, moleque. No final das contas, desses 30, 4 ficaram. E aí teve mais uma seletiva para 2 e eu entrei com mais uma pessoa para Whirlpool. Que demais. Cara, e aí eu entrei, até, engraçado, atendia o William Bonner, era atendimento VIP da Whirlpool, né, no purificador de água. Porra. E aí eu conheci um cara muito bacana, que é o Luiz Escavarda, que é o meu mentor de carreira até hoje, que era gerente geral da Whirlpool de vendas. E esse cara, ele foi, né, o responsável pela reconstrução de Mariana através do consórcio Renova, né? Tá. E é muito engraçado falar dessa história, porque eu com 18 anos, conversando com ele teve uma ascensão profissional. Recentemente a gente conversou e falou, pô, te conheci quando você tinha a minha idade. Olha só, quando eu tinha a sua idade. Volta, aí eu falei, pô, verdade. E acho que não tem nada melhor do que você ouvir do seu mentor. Tô orgulhoso de você. Isso é demais. Isso é muito legal. Isso é muito bacana. Que legal. Então. E tudo isso foi indo, cara. Então fui lá na Whirlpool, fiquei um tempo, aí eu resolvi pedir demissão para trabalhar na empresa da família. Família tinha uma empresa de tradução aqui em Santo André. Fiquei 5 anos, a empresa virou multinacional. Uma baita empresa, né, meu? Empreguei minha mãe, né? Minha mãe levava lanche para mim, né? Me vendia lanche também. E aí eu saí e falei, cara, quero meu negócio, não aguento mais família. Montei uma software house em 2014, com amigos. Ficamos 2 anos juntos. Nesses 2 anos que a gente ficou junto, eu acabei a gente acabou vendendo 250 mil em cima de uma cama. Às vezes eu falo muito que todo negócio, ele começa com uma venda em cima de uma cama. Né? Vocês trabalhavam em casa, esse então? Em casa, era casa home office já, nesse 2014. Sabe o amigo
Era, 2014 Né? era home office. Sabe aquele amigo que era o mais legal, que te fazia festa na casa dele? Você teve esse amigo? Sim, sim. Era esse amigo. Era na casa dele. Era a casa dele. Da hora. Aí eu olhei assim, olhei pro lado, Delícia. um jogando Dota. Aí eu olhei pro outro lado, o outro fazendo assim, aprendendo a programar. Olhei pro outro brincando com o cachorro, mas ele era designer. Esse cara é um grande UX UI hoje em dia, né? Caramba. Aí eu olhei e falei, cara, isso não pode dar muito certo. Mas eu também vendia camiseta de futebol no metrô. Era muito rentável, por sinal. Porra, olha só. Hein? E aí eu fui disso, cara, a empresa deu muito certo, mas eu saí. E aí depois eu fui trabalhar numa grande empresa, uma grande ótica, né? Fábrica, na verdade, né, de armações. Cara, saí dali, um amigo falou pra mim, cara, eu acho que você vai se dar bem em comunicação. E aí eu mandei um e-mail e comecei. E você tava nessa empresa, por exemplo, ainda era em vendas? Era comercial ou já outra área? Cara, eu vou falar isso, eu acho que foi um sucesso de 2 anos, mas eu não pegaria de novo, porque, gente, honestamente, não me contratem para ser gerente financeiro. Mas eu fiquei 2 anos como gerente financeiro, Muito bom. né? E eu falei, cara, até hoje eu penso, falo, por que eu tava gerente financeiro? Mas aí eu tive contato com marketing. E aí foi que eu comecei. E aí que te Entendeu? interessou essa... Me interessou. E aí, quando eu fui trabalhar com marketing, eu vi que o mundo de vocês eram muito mais inteligentes que eu, como são ainda, como você é muito mais inteligente que eu. Mas já. Gente. E aí eu olhei e falei, cara, preciso ler, preciso estudar. Noites e noites em claro, estudando. Ah, aí você foi se aprofundar no tema mesmo, literalmente. Eu não tinha Porque dinheiro. não era da sua formação também, né? Sua Não formação é era, outra. eu sou até gestor. esqueço. Sou gestor de processos gerenciais, mas até que eu relembrei hoje com o Seixo, conversando novamente com o Seixo, falei, nossa, verdade, eu sou gestor de processos gerenciais. Não, e a sua outra faculdade que eu adoro. Qual? A sua primeira faculdade, cara, você precisa Minha falar. primeira faculdade é Direito? Não, a outra formação. História. Não pode esquecer que você fez história, porque eu achei demais quando você falou. Você fez direito, você sabe, eu não sei se quando você me contou isso, o Bona também fez direito. A primeira formação do Bona foi direito, para depois ele fazer publicidade. Tá vendo só? É um caminho natural. É muito curioso. Eu olhei e falei, cara, isso aqui não é pra mim. Aí eu fui fazer história, gostava, só que não combinava, porque eu tinha uma vida administrativa. Resolvi fazer geografia na UFSCar. Tem esse caso também. Quando eu vi que eu queria festa, quando eu vi que, tipo, tinha um guarda-roupa compartilhado, que estavam andando com a minha camiseta do Palmeiras sem eu permitir, eu falei, liguei pra minha mãe, tô voltando pra casa. Você morava numa república lá? Morava. Que demais. 4 meninas, 4 caras. Fiquei Aí você falou, não dá, não aguento. Fiquei mísero um mês. Aí você voltou pra casa? Voltei pra casa, comecei a fazer história. Aí fiz história, não deu muito certo. Quer dizer, deu certo, 3 anos deu certo. Com certeza. Não condizia com a minha vida. Aí eu resolvi fazer FMU, gestor de processos gerenciais, mas isso não conversava quando eu fui para marketing. Aí precisava estudar, então eu li mais de 20 livros técnicos, eu estava prestes a ser pai, mais de 20 livros técnicos, estudava tudo quanto é e-book, tudo quanto é coisa, assistia tudo quanto é curso. Aí eu resolvi comprar um curso do Rafa Velar, curso não, né? Uma especialização em publicidade e marketing. E aí que cara, eu não sei se esse curso existe até hoje. Eu me formei, tenho meu diploma lá disso, mas foi o melhor curso que eu fiz. Engraçado que eu via nas graduações e eu não via aquele curso. E é um curso como a gente tem nos formatos de hoje, não? Online. Ah, foi online mesmo? Um EAD, mas que assim, legal, os materiais eram maravilhosos. É porque eu tendo a falar as coisas, mas você é bem mais novo que eu e você já tá mais perto aqui, né? Então. Essa disciplina você já tá aqui 2015, 16, né? Começo do EAD, tá. Sabe? Então ali tinha materiais que colocavam, case da JBL. Bem legal. Sabe? Ia da publicidade para distribuição e marketing. Então eu já tinha ali um contato com as áreas, tanto que eu me formei fazendo um case do Tinder. Porque como que refazer, na época o Tinder estava se refazendo, eu fiz um case do Tinder onde eu fui aprovado. E a partir de então eu fiz, acho que, eu estava até vendo meu LinkedIn esses dias, eu falei, cara, eu estudei tanto assim. Caramba, fiquei orgulhoso. Quando a gente estuda, né? Depois para pensar assim. Você falando isso, eu lembrei de uma especialização que eu fiz que eu nunca mais, agora que eu lembrei do nada, porque você tá falando, que eu lembro que eu fiz um curso de planejamento
Meu, 2009, acho. Eu fiz um curso de 2008. turismólogo uma vez na minha vida. Caramba, né? Não lembro nada, mas era super engraçado. Quando eu penso, quase eu fui turismólogo. Caraca, turismólogo, gente. Enfim, turismólogo, turista, tudo mais. Muito bom. Mas é uma coisa É, bem, bem massa. isso, assim, que é uma coisa. Eu não queria fazer isso, ser crítico, né? Mas nem vou entrar por esse lado, vai. Vou falar um pouco diferente, mas. Porque eu ia falar. É, é muito bom. Tudo isso é muito bom porque cria repertório e é maravilhoso ter repertório para todas as profissões, né? Sim. Eu puxo a sardinha para nossa, é claro, mas na realidade é para tudo, para o trabalho, né? Para a vida, né? E estudar várias coisas e diversas disciplinas e ciências e temas, falando do nosso universo da comunicação, é riquíssimo isso, né? Eu É tô brigando riquíssimo, com o né? Cloud, Jason. Eu tô brigando com o Cloud. Eu hoje estava conversando com um especialista de Cloud, ele dando altas dicas e tal. E essa noite, eu fiz uma configuração ali no Cloud, fiz uma apresentação no Cloud super rápido. Aí eu comecei uma crise existencial. Eu falei, cara, e eu? Qual que é a minha ideia aqui dentro disso? Batalhei tanto para chegar aqui, para esse cara fazer isso em 3 Falei, minutos. pô, mas essa linha aqui com essa ideia fui eu. Eu tô numas assim, eu já passei várias fases com a IA, né? A do momento é o seguinte, eu não quero usar, assim, para algumas coisas em específico, né? Então, se eu vou escrever alguma coisa, eu quero escrever e depois eu só peço para fazer correção ortográfica e uma coisa que eu tenho, que eu misturo muito tempo, né? Então, para colocar no mesmo tempo verbal lá, porque eu misturo passado e futuro no mesmo texto, né? Somos dois. Então, a IA corrige isso muito bem e tal. Eu fico tentando não fazer isso, evitando, que é uma besteira, né? Mas como eu gosto muito de escrever, eu não quero ter que ficar usando, né? Enfim. E uma coisa que também acho que acontece muito rápido, né? Saturou muito o texto, falando do texto mais corriqueiro, mais raso, assim, né? Saturou muito, então o tom das coisas é tudo muito parecido, né? Tudo de IA, né? Eu leio, muita coisa que eu leio já até me desanima um pouco. E aí tá o ponto, eu acho que é aquela coisa, eu vejo, esses dias tem um treinado meu que ele estava com papel e caneta na mão, tem 20 anos de idade. Porra, Aí que eu legal. falei: "Cara, o que que você tá fazendo com esse papel e caneta na mão?" Eu que sou eu, uso o Claude, né, eu tô quase 40 anos, uso o Claude não, uso o tablet. Aí eu: "Cara, como assim?" Ele: "Não, não é bom." Cara, sabe o que que eu vejo disso? E a gente entra com uma questão mais, né, minha vida desenrolou, só pra finalizar, minha vida Sim, nós vamos desenrolou, voltar. Eu não perco o fio da meada, não. mas Não assim, esquenta a cabeça, a nós vamos minha voltar. a gente vai e volta, mas a gente acabei juntando com 2 amigos, né, na Camelo & Co, né, que acho que o pessoal deve conhecer do mercado. Me tornei sócio, né, entrei como funcionário, me tornei sócio. A empresa se tornou uma multinacional super reconhecida que é Baita hoje, agência, vários trabalhos maravilhosos, né, meu? atendendo vários clientes como Nestlé, Xiaomi, Frutos Moderna, enfim, N clientes aí. Eh, Só que chegou no final, assim, eu falei: "Cara, eu preciso andar, eu preciso ter meu negócio solo, eu preciso ter o meu podcast tá andando", o podcast já estava, andando com, poxa, muita gente bacana, estava ali aumentando os plays, como hoje já é um boom. Eu falei: "Cara, vou tocar meu podcast e eu também vou embora para o interior para cuidar das minhas filhas". Pra mim, coisa mais importante, aí você entende com a idade, né, com a idade, com todo esse, né, o caminho, É uma conjuntura, eu que acho, né? dinheiro é só uma questão, que família é tua base. E aí eu falei: "Cara, preciso estar para minhas filhas". Quando eu fui para o interior, a minha filha mais velha, minha filha Elis, olhou para mim e falou: "Nossa, pai, que legal que você tá mais aqui". Que Falei: "Cara, é bonitinho. aqui que eu vou ficar". Agora eu tenho minha filha mais nova de 5 meses, minha esposa, compramos apartamento, vivo em Ourinhos e muito bem, não voltarei, só volto para quando é para falar com o Jesus. Mas existe uma questão, Jason, voltando à questão mais técnica, né, das coisas, a criatividade vai ganhar um novo valor. Vai Ah, também voltar o acho. valor da criatividade, do draft, ou do rascunho, né. Sim, Vai ter ali uma de rascunhar, de colocar sua ideia, o teu insight. Eu acho que é muito de como isso vai ser contado também para o acho. cliente. "Ó, isso aqui é uma tarefa que eu fiz que é ao concurso", tipo, trivial. Mas isso aqui é o meu sazon, né. Então isso aqui é o que sou eu.
E aí eu acho que nisso aqui vai ganhar mais valor. Eu não vejo de uma maneira pessimista, eu vejo só uma mudança, e uma mudança boa para É, eu dar mais valor concordo. humano e à criatividade. Você sabe que eu, há muito tempo, aí, talvez nesses últimos 3 anos, né, que a IA chegou e aí ela avassaladoramente ela cresce, toma conta, né? É, e eu vinha falando assim, eu ainda faço isso na realidade. Eu falo assim, é mais uma ferramenta. E eu fazia uma comparação com o Photoshop e às vezes eu faço isso ainda. Igual é o Photoshop na nossa vida. E aí eu tava num. A gente produz um evento de IA todo ano aí, né? Inclusive esse ano vamos ter uma edição agora em junho, Nosso amigo Kim vai né? estar lá, Quem vai estar lá, da hora, presença confirmada. Kim da Edge Productions. Aí, nesse evento, é, um palestrante ou num painel, enfim, uma pessoa falou assim: a IA não é uma ferramenta, ela é uma coisa. E aí ele foi destrinchando isso e eu entendi o que ele quis dizer e faz muito sentido, porque assim, quando eu faço a comparação, faz sentido pra gente que nós somos da área aí da publicidade, do marketing, da comunicação de um modo geral, e o Photoshop está totalmente ligado à nossa vida, mais do que da maioria das pessoas, né? É nichado numa área. Então ele é uma ferramenta pra gente, mas não é para uma professora de português, né? A IA né? É uma realidade, né? Que está presente em tudo. Como eu acabei de dizer para escrever, né? Eu fico nessa briguinha porque eu tenho preciosismo, sou um redator de origem, então eu gosto de escrever, eu quero colocar minha criatividade e tal. E aí quando eu leio eu tenho um incômodo, às vezes eu falo, nossa, isso aqui tá, né, foi escrito por IA, fatalmente, tá muito frio, blá blá blá. Enfim, mas por outro lado, trocentas pessoas podem escrever se antes talvez a pessoa não conseguisse expressar o pensamento dela, né? Agora ela consegue dando um comando e a inteligência artificial destrincha, né? Ou dá um caminho, né? Que aí é claro que eu vou entrar num outro assunto que eu também sou crítico e tal, positivamente ou negativamente às vezes, que assim dá um caminho com uma estratégia, com marketing, blá blá, né? Enfim, né? Mas dá um caminho, Eu, né? eu, eu, eu vejo da seguinte maneira, Jason. Acho que até é importante para a audiência ouvir isso. Eu vejo que eu vejo muita gente jogando, principalmente em estratégia de comunicação, jogando lá. Me dê uma estratégia de comunicação para restaurante. Ponto. Quando você vai sentar com a pessoa, com esse estrategista, isso vai aumentar mais ainda. Me explica esse ponto. O que você pensou nesse ponto? Qual que é o lastro disso aqui? O que você quis dizer aqui? É, Não há é muito explicação relativo, coesa. é muito relativo, né? Não há explicação coesa. Então, assim, eu acho que é mais você entender o porquê do A, B, C, D, do que basicamente eu colocar um copia e cola do ABCD. Sabe? Sem dúvida, sem E dúvida. eu vejo que isso está acontecendo muito. Mas eu sou um otimista de natureza. Para quem me Somos dois também. Para quem me conhece, e até irrito muita gente por causa disso, eu sei, porque eu sou otimista até demais, e eu sei que é defeito meu, é sobre olhar aquilo, É, aquilo nessa. vai dar certo, aquilo vai dar certo, um otimista, tipo, pô, IA já é uma realidade, isso não tem como voltar atrás. A grande questão nossa é abraçar isso, e eu vejo que muita gente, eu tenho um irmão que ele tem dislexia e TDAH. Hoje ele não tem mais problema, ele não consegue escrever um texto que seja um texto linear. Sim. Hoje ele já consegue colocar no chat Então, olha só GPT. que demais, né? Sensacional. Exato, então Ele consegue transferir as ideias dele ali e ela ficar palpável, né? exato. Tangível. Talvez existia uma ideia, mas por uma questão neural, aquela ideia ela não era colocada. Hoje essa barreira que foi quebrada. Exato. Sabe? Você consegue, a gente vê aí questões de medicina à distância, de cirurgias à distância, entramos em várias outras questões aqui. Exato, é. Então, quer dizer, a gente tem que abraçar isso, coloca no processo. Porém, volta a valorização humana, porque a gente já tem aí 2 SXSW, se não 3,
que todos os anos o pessoal vai no meu podcast, que foi para CXSW, e volta falando: olha, é sobre-humano, É, é mais totalmente, sobre-humano, é totalmente. mais O aprofundado. que a gente viu junto lá no CMO Summit, né? Sim, Lá ainda com um plus do é humano e são as comunidades, né? E são exatamente. os grupos, né? E a gente vê isso. Eu tenho filhas adolescentes, né? As suas meninas ainda estão crianças. Eu tenho uma 14 e uma de 18, a mais velha. Então, assim, eu também observo nelas os comportamentos que é o próximo grande mercado consumidor aí, né? Sim, Então, assim, que tem muito disso, né? Elas veem coisas que pra gente sempre foi corriqueiro, como, nossa, que demais, sabe? Relações interpessoais. Primeiro porque faz sentido dessa geração, por mil coisas, da maneira como elas cresceram, né? Das quais elas cresceram culturalmente e a, a integração com a tecnologia, né? E outra pelo fator da pandemia também. Então, viveram muito online ali, né? Que é um momento que para a gente é precioso, para o humano é precioso, nessa formação escolar e sim, tudo mais, né? Nesse tipo de grupo de estar com diferentes e tal, elas estavam vivendo esse momento online, né? Então, algumas coisas elas não passaram. Eu estou falando das minhas filhas, mas na realidade é uma geração inteira, né? exato. E abrange um range grande de idade, né? Então, quer dizer, e agora essa turma se deslumbra, acha incrível coisas que pra gente, a gente viveu isso, caramba. A gente ficava sentado na calçada até tarde da noite, até a mãe chamar pra ir jantar e depois tudo mais. Gol de placa, quem nunca jogou um golzinho de placa da nossa geração? Exatamente. Eu lembro de chegar à noite da escola, eu Trave, saía chinelo umas 11 havaiana. e ainda ficava na rua, velho, trocando ideia. Até Sim. tardão e falando, nossa, amanhã tem que acordar cedo e tal. Que nem, é muito diferente, eles têm outra coisa. Mas trazendo para o que a gente estava falando, é isso, né? São as pessoas. A tecnologia está aí absurdamente presente e com uma força nunca antes vista na vida das pessoas mais comuns, porque talvez isso fosse realidade de um grande cientista, um grande acadêmico e tal, que tinha acesso. Hoje não, tá para todo mundo, mas as pessoas, Eu né? gosto muito, sendo otimista mais uma vez, eu tô louco pra ver, se já tem, eu não sei, tá? Pode ser que tenha. O primeiro bilionário com IA saído da favela. Tenho certeza que isso vai mudar a vida de muita gente. Porque, tem o trabalho lá, e eu falo com propriedade, porque eu sou da favela. Eu sou da quebrada, eu sei como funciona a quebrada. Minha vida era jogar basquete pelas quebradas por aí. Até hoje eu apareço às vezes com meu tênis. Mas assim, você deu aí, democratizou a É, informação, é. você deu a oportunidade, a tecnologia está dando oportunidade. Mas ter um computador é caro. Poxa gente, ali, um jovem vai poder se esforçar hoje, ter um computador de repente de 2, 3 mil reais, tem lá, usa um cloud, o básico, e consegue configurar ali um trabalho, fazer um Exatamente, freelancer, é. mudar a A situação gente, dele. é claro, não é uma realidade para todos, mas ela é muito mais do que já foi um dia, que antes era só para alguns, né? Exato. Agora para muitos, né? Eu acho que a tecnologia tem esse benefício também, né? O EAD, hoje você, assim, eu falo isso com muita propriedade, eu fiz muito. Comprar um curso de tráfego dentro da Udemy, que é R$19, na promoção era 9,90. Poxa, ali, você não tem realmente mais desculpas. Você consegue se desenvolver. Talvez você não vai ter uma facilidade, mas eu acho que em desenvolvimento facilidade não entra na questão. Sim, sim. Então, assim, eu vejo dessa forma. Tem uma coisa que você falou que é muito importante, e eu sou nerd, né, eu sempre falo isso. Além de jogar basquete, além de lutar jiu-jitsu, eu sou nerd. E nerd, assim, geral, mais de videogame, essas coisas, mas desde o nerd do mangá, até videogame, até tudo, né. E eu recentemente, eu tô lendo muito, eu não sei porque que eu não li isso ainda, não tinha lido isso ainda.
o HQ do Preacher. Tá. Então, assim, eu pegava HQs, eu pego HQs, eu leio esporadicamente uma ou outra. Peguei um tablet, comprei ali uma coletânea em PDF e tá lá a minha coletânea em PDF de várias editoras. E aí eu sento lá, na minha arinha fora do apartamento e fico lendo. Estava ali no Preacher, lendo. Nisso que eu tô lendo, tava lá o cara de bunda, né? Que é o que eles chamam lá, para não falar outra coisa. Conversando com outro, que era a história dele, como que ele se tornou aquele vilão. E ele se tornou aquele vilão por quê? Porque o Kurt Cobain se matou. Olha só. Por causa do Nirvana. Ou seja, eu tô falando disso dos anos 90 e eu estou lendo isso em 2026. Só que eu tenho know-how, por quê? Por causa da minha cultura pop dos anos 90, que a gente não era tão fácil a informação, que Sim. a gente comprava HQ e a gente lia HQ, pelo menos no meu caso, HQ, mangá, essas coisas. E quando eu tava ali, eu falei, cara, olha só, eu tenho esse background, eu sei o que que é o evento do Nirvana, o que que é o grunge, o que que é o Kurt Cobain se matar, o impacto que trouxe para a cultura pop ali. E Sem olha dúvida. a obra demonstrando isso. Corta isso para 2022, 23. Não vou falar as marcas, tá? Mas chegou uma grande marca de chocolate. Essa grande marca de chocolate chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho aqui uma ação em São Paulo, num dos principais shoppings em São Paulo, eu vou abrir uma loja conceito, nessa loja conceito a gente está fazendo aqui uma ação, que é uma ação que tem que referenciar São Paulo, e a gente está patrocinando Rock in Rio, e a gente está com League of Legends. Precisa juntar tudo isso e fazer produtos de merchandising. Estou lá, Prato cheio pra você. eu olhei e falei, cara, bastante informação, vou ter que pensar, que é isso que o Claude não faz. Ele Exatamente. pensa, mas ele não vai te trazer a questão criativa. Meu quarto na época era papel de parede de HQ, Hum. era Funko pra tudo quanto é E lado. você, mas, bom, já é agora, né, 2020 e pouco, você tá aqui você já tá na agência, né, na Camelo e tal, né, essa Já, história já 21, tá. 22. Tá. Aí eu olhei e falei, cara, beleza, eu preciso criar produtos, eu preciso fazer as collabs. Ok, eu vou sentar aqui e vou começar a pensar ócio criativo. E eu lá, tal, me movimentando. Aí eu falei, deixa eu colocar um pouco no YouTube para ver umas coisas. Deixei o YouTube rolando. Eu, caraca, aquele bloqueio mental, sabe, Jason? Uhum. Sim. Aquele bloqueio mental e eu pensando, cara, deixei uma música rolando. Falei, como que eu vou juntar chocolate, produto, São Paulo e videogame? Do nada começa assim o som Japa, Japa Girl, in Brasil. Cara, a hora que eu vi aquilo, olhei pra parede, olhei pra tela, falei: "Supla, nada mais paulistano do que o Supla". Perfeito. Falei: "Cara, vamos falar com o Supla, vamos falar com o Supla, vamos pegar aqui, vamos fazer uma jaqueta da cor da marca", que eu não vou falar qual que é a cor, porque senão já vou sacar qual que é, e ali com os spikes, tal, vamos colocar na loja. A loja também Ah, tinha que chocolates demais, que com demais. sabor de Japão, sabor de sushi, Hum. comida japonesa. Falei, cara, vamos juntar isso e vamos fazer umas baquetas, cara, umas baquetas e uns mouses ali do League of Legends, tal. Cara, vamos juntar tudo isso, coloca na loja, faz um lançamento no Rock in Rio, coloca isso dentro lá do League of Legends com tipo uns ativos virtuais, né, dentro do jogo. Cara, mostrei a campanha, todo mundo adorou. Que legal, né. Sabe? Por algumas questões, acabou não indo pra frente, por uma questão de budget e tal, acabou mudando muitas coisas. Mas olha o que a criatividade, o que a nossa vivência dos anos 90 traz, porque Nossa, cara, Japa Japa total. Girl era MTV, né? Totalmente, né. Acho que o Mion é muito responsável, né, porque o Mion zoava Quanto vale essa muito o pamonha? Supla, né, e acabou, eu diria, renovando a imagem do Supla, porque o Supla era muito famoso nos anos 80 e ali no final dos 90, ali começo dos 2000, ele já estava, num outro momento da carreira, Sim. né, morando em Nova York. Ele tinha uma banda, acho que era o
69, ela não lembra o nome do começo, enfim, que era uma banda de punk rock, mas tava muito caidinho, vamos falar assim, no Brasil, talvez. Mas, meu, Mion resgatou o cara, tanto que ele foi, como chamava aquele reality show do SBT? Ah, Casa dos Casa dos Artistas. Artistas. O Supla foi pra Casa dos Artistas, que eu lembro. Que eu estava jantando com o Bugarelli, meu grande amigo É, Bugarelli, da NBA e tudo mais, da Amazon, comentarista. Vem um cara que joga basquete junto, Taiguara Nazaré. Taiguara, Aí, velho. cara, você foi da Casa dos Artistas, né? Não, o Taiguara não é do ABC, mas é aqui perto, né? Ah, Ele é? Não se eu não me sabia. engano, ele é do Ipiranga, se não me falha a memória. É, não sabia. É, Sei que ele é da comunidade do basquete, eu nem sabia. caramba. Nem sabia. Loucura. Nossa, demais. Me fala uma coisa, a gente estava ali na sua faculdade de geografia e tal, e depois você até já falou um pouco sobre isso, que você juntou com dois amigos e foi o que nasceu a Camelo. Me fala um pouco disso, você estava ali como que foi essa É. transição para propaganda aí? Ali eu estava no nascimento da minha filha, né, tive uma separação ali da mãe da minha filha estava nascendo, tinha ali uma história, eu falei: "Opa, precisamos aqui bancar várias coisas, então vou ser pai". É óbvio que isso é uma grande propulsão para você poder Sem dúvida estudar, alguma. né, porque senão eu só queria balada e várias coisas de São Paulo. Eu falo que a minha primeira filha Elis, ela me transformou em homem, né, porque até então eu era um menino muito esforçado, que trabalhava muito, work hard, play hard, né, mas que ali se tornou o Bruno responsável, realmente o Bruno, né. Cara, assim, na verdade a Camila ela já existia, Ah, né, tá. então já existia, então estava ali já o Saulo e o Rafael, e aí eu cheguei, eu olhei e falei: "Cara, essa agência aqui". E até então você era um cara de financeiro, certo? Não era de financeiro. Eu não era, eu estava como Você estava financeiro, por financeiro, né? uma oportunidade que surgiu ali, precisava de dinheiro. Mas, basicamente, a hora que eu cheguei, eu entrei e falei: "Cara, beleza", eu já tinha subido a empresa da família, já tinha, cara, é bem curioso isso da minha história, porque quando eu acabo entrando de cabeça nos negócios, eu vi os negócios se transformarem comigo dentro de uma engrenagem. Eu acredito, sem falsa modéstia, eu acredito que eu fui importante, né, Que uma legal. grande parte, mas ali dentro das engrenagens que eu participei, eu vi sempre crescerem. Nenhuma dessas engrenagens morreu, nenhuma dessas empresas morreu até hoje, né. Não que seja especial, mas eu sempre trabalhei muito, né, mesmo quando eu não era o pai da Elisa ainda, eu trabalhei muito. Eu cheguei, pô, o Rafael, o Saulo ali colocando, né, a Camelo pra frente, Eles estavam ali no começo da agência. Cambuci e tudo mais, e tinha 2 funcionários, eu gostava muito dele, né, não vou falar o nome dele aqui, mas eu adoro ele, é um grande profissional de agência grande hoje em dia. Que legal. Eu lembro que a empresa estava passando por uma pressão de vendas, eu entrei para vender, eu falei: "Cara, acho que dá para vender, vamos ver se dá para vender e tal". E tinha ali aquele rapaz que estava ali estava fazendo as campanhas. Eu lembro que todo mundo: "Pô, não, ninguém vendeu, pô, a gente precisa vender R$ 1.000", cara, era R$ 1.000, era R$ 1.500 que mudava a empresa. E eu falava: É "Cara, isso, né? pô, R$ 1.000, R$ 1.500, pô, difícil, Cambuci e tal, vamos embora, mas vamos trabalhar". Aí eu lembro que a gente perdeu ali, já tinha 5 clientes, a gente perdeu 4. Eu lembro Caramba, ali que o foda. Saulo, o Rafael olhando ali, se Saulo já não tem muito cabelo, aí tava ali, perdendo o restante. E aí começou esse rapaz, ele tinha errado umas campanhas, e por isso que os 4 saíram. Ah, Eu lembro que perdeu ele cliente por ele erro. falou: "Fiquem tranquilos, Oxe, eu que vou pena. tocar aqui para você um Raimundos". Aí ele começou, só eu sei, eu conheci. Aí ele começou, eu lembro todo mundo olhando assim um pra cara do outro. E ali foi muito engraçado, era tudo muito divertido, eu adorava. Ali se tornou uma grande amizade, porque nos outros dias a empresa foi vendendo, vendeu 1.000, vendeu 2.000, Foi vendeu três revertendo a mil. situação. Exato. E aí o pessoal tinha chegado, estava num período bem complicado, né, de dormir pouco, então eu estava sem uma sobrancelha, inclusive. Caramba, que E aí curioso. os caras: "Mas vou deixar esse louco aí". Aí, 2 semanas, né, deixa esse louco aí, 2 semanas, passou 2 meses, né, aí eles: "Cara,
A gente vendeu bastante. Deixei ele aí mais contratado por mais 6 meses. Passou 6 meses, 1 ano, a empresa tinha mudado de patamar. Que E aí legal. eles chegaram para mim e falaram: "Olha, Bruno, quer ser sócio?" Muito Aí bom. eu neguei até um ponto que já estava tão todo mundo junto, que eu falei: "Cara, beleza, vamos que Era vamos". só uma consequência, assim, foi automático. E aí a empresa cresceu ao ponto de multinacional, a gente atendeu Nestlé, a gente atendeu, né, até hoje eu acho que eles atendem Xiaomi, não estou mais na agência, mas torço muito pela agência, E porque aí você ficou uns bons anos lá. fiquei bons anos, cara, fiquei E bons e em anos. paralelo, em algum momento, você tocando a agência com sócios e equipe, enfim, vocês crescendo, aí você teve a ideia de um podcast. Como Cara, começou essa parte, assim? 2021, Foi 21? 2021, eu olhei e falei: "Cara", eu estava correndo na rua para poder aprender e ouvindo podcast para eu aprender a vender, em relação à comunicação, porque para mim até hoje, Jason, não sei se você concorda comigo, o vendedor de agência, ele não pode ser somente vendedor. E hoje, mais ainda, ele tem que ser um estrategista, ele tem Sem que ser dúvida. alguém que entenda de relacionamento sim, mas ele tem que entender a dor do cliente e precisa entender onde o dinheiro passa, onde o dinheiro entra, onde ele passa, onde ele sai. Perfeito. E eu fui ouvindo, e aí eu comecei a ouvir o Rafa Velar. Até curioso, né? Porque no ano passado, o último episódio da última temporada foi o Rafa Velar. E ouvindo tal, e ele falando ali, eu lia notícias que o podcast vai ser o futuro. E aí eu comecei a ter equipes em 2021. E aí eu falei, pô, eu preciso treinar minha equipe. Vou gravar um podcast. Vou testar gravar um podcast, que era só em áudio. E fui entregando para a equipe foi ouvindo. A minha equipe performava Ah, muito. Então a minha equipe ela mudou a cara da Camelo. Então eles entendiam de planejamento. A gente não tinha planner, quem fazia o planejamento eram meus vendedores, que eu treinava eles para fazer planejamento, que até então bem legal. eu já evoluí de vendedor para planejamento, já entendia o que era estratégia de marketing, já me envolvi em outras ações da Camelo, treinava time de atendimento, fazia 300 outras coisas. E o meu time foi performando. E até hoje eu tenho muito prazer em falar isso, porque eles são fãs do meu podcast. Que legal, né? Até vai ter o Innovation Week, né? Eu vou estar. E foi quem me chamou, foi um treinado meu, que era da minha equipe, Olha que é o só, Vitor meu. Manabe. E todos os lugares que eu estou, quem foi treinado pela minha equipe, eu tenho um grande prazer de falar isso. Tem grande carinho por mim, eu tenho por eles. Óbvio que você não é, nem Jesus agradou a todos, Ah, né? nem dá pra ser, né? Hum, Não, isso não existe, Não né? existe, mas assim, eu posso falar Impossível. tranquilamente que 95, 97% da minha equipe sempre esteve junto comigo e para mim, eu falo isso hoje para os meus mentorados, né? O sucesso de vocês é o meu sucesso. Tenha certeza que se vocês têm sucesso, eu sou a pessoa mais feliz no meu interior ouvindo a vaquinha mugir. Muito bom. E aí você começa ali, tocando em paralelo com a vida de camelo, Vida e de camelo chega é num muito bom, né? ponto, né, Vida de camelo é muito bom. na camelo, Melhor e aí piada dos chega, clientes era: você tá trabalhando igual camelo? né? E aí chega um momento que você falou, meu, que você falou um pouquinho disso, né? É, a questão da sua família também, né? A filha Uhum. para nascer, enfim, e você foi tomando o direcionamento, e eu, principalmente olhando de fora, é claro que a gente já conversou tanto sobre isso, mas o podcast tomou uma força gigantesca na sua vida profissional, né? E tudo que toma força, a agência já é uma vida que requer muito de você, Sim. e podcast não é diferente, né? Não é diferente, mas era o meu conforto, ainda é. É onde eu, assim, obviamente que no primeiro episódio eu não sabia nem o que eu falava. Sabia se eu podia ser eu, não sabia se eu podia falar Como besteira. que fazer, encontrar esse equilíbrio, E né? até hoje tá publicado. Eu não vou retirar, pessoal, sei que tem um pessoal que retira, não sei você, Geisa, se Não, eu tenho retirou. todos. Eu tenho 0 Sim, e 1, tenho todos. tá Todos, não lá. tirei nada. Está Tá lá lá, pra vocês todo mundo assistir. Vocês veem mega produção, ainda é online, tem um programa melhor para gravar online. Quando é um evento especial, eu vou com Folha Digitalks, como eu estava hoje Ah, fazendo é as muito legal o conversas. Detox. Depois você fala um pouquinho disso também. Então, por vezes eu faço, mas a questão é,
a essência está lá. Eu sei que no primeiro episódio eu consigo rebuscar, eu consigo ver o que me chamou, quando foi que as coisas começaram a mudar. Quando eu comecei a ver no meu LinkedIn o pessoal mandar mensagem para participar do meu podcast. Olha, eu quero participar desse podcast. Aí você fala, pô, galera, ouve. Aí você fala, pô, beleza, até chegou um ponto, ó, a NVIDIA quer participar do seu podcast. Falei, peraí, tá bom. Bem legal, né? Vamos lá, a UMAP vem participar do seu podcast, o Chris Bock, VP de atendimento da UMAP. Pô, a Yamaha, cara, e aí começaram a vir para o podcast. Falei, pô, tem uma coisa interessante aqui acontecendo. E aí, só que mesmo assim eu mantive um pouco também a questão mais ali, produzindo, mas como um hobby. Mas as coisas foram naturais, cara. Não foi nada forçado. E Como eu foi falo, tomando força, ganhando corpo, como a gente fala, e você chegou num momento de inflexão e tomar uma decisão. eu tinha que tomar, porque começou a tomar muito espaço do meu dia a dia, começou a conflitar. Então, E poxa, podcast é um trabalho danado, né? eu tenho uma visão, e aí eu sou um cara a favor do empreendedorismo, né? Mas por que que eu sou a favor do empreendedorismo? Porque no final das contas, não vamos falar aqui de mundo colorido ou um mundo de faz de conta que não existe. Na verdade, eu estou com quase 40 anos, conforme você vai ficando com mais idade, você acaba tendo ali um mercado um pouco mais limitado. Então, você não vai ter escolha a não ser empreender. Então, no final das contas, eu resolvi tomar esse risco mais cedo, com 36 para 37 anos, 35 anos. Por mais que eu já fosse empreendedor, ali eu não era o único, não era. E outra coisa, como que eu vi, Jason? Acho que aí você tem muito mais também a trazer a sua visão, até quero ouvir a sua visão sobre isso. O mercado de IA mudou muito o mercado de agência. Bom, sem dúvida alguma. Um impacto E, gigante. e eu não tinha mais eu não conseguia mais ver ali o meu DNA. Talvez por culpa minha, tá? Isso é um N motivos, né? Exato, que não vem ao São muitas caso. coisas, sim, Mas eu não sim. via, mas eu via o meu DNA no podcast. Eu via ali, eu leio matérias, tipo, tá ali na mesa do Simou, top 3 tá podcast, junto de vídeos e mídias sociais. É isso. Então, é o que me enche os olhos, que me brilha os olhos. Eu sempre fui um cara de intuição. Eu sempre fui um cara de olhar e falar, cara, tem um jogo aqui, ó. E seguir essa intuição. Por vezes, quando eu errei, foi quando eu não segui minha intuição. E isso é uma coisa que a matemática não diz. Exato. Né? Então, acho que é basicamente isso. Falei, cara, agora é meu trabalho, vamos fazer escalar, vamos correr o risco e vamos colocar as coisas para andar. Graças a Deus, tudo tá dando certo. Graças a Deus. Isso é muito bom. Aí quer dizer, você começou a ganhar força, saiu da Camelo, ficou 100% com o podcast, e aí conseguiu, inclusive, morar no interior, né? Porque aí você grava da onde você estiver na realidade, né? Eu falei hoje, inclusive, então, 6 de novo, eu falei acho que umas 3, 4 vezes aqui, mas que a gente conversou bastante hoje, mas eu falo isso em diversas vezes. Quando a minha filha, eu sou separado, né, da mãe da Elis, que é minha primeira filha, e a minha filha mora numa cidade satélite, em volta de Ourinhos, a 10, 15 quilômetros, né? Pertinho. Pertinho ali de Ourinhos. Então, eu via minha filha uma vez por mês. Eu sou um cara muito emotivo, sou um cara muito ligado às minhas filhas, e isso me doía muito, porque tinha mês que eu conseguia ir, A distância, cara. tinha mês que eu não, assim, era muito raro o mês que eu não ia, mas todos os meses eu tava, mas acontecia de um mês Acontece, né? não ir, e aí eu ficava 2 meses sem ver minha filha. E você sabe como é criança, ela acaba crescendo. Quando eu fui para o interior, a minha filha virou para mim e falou: "Nossa, pai, você tá ficando mais comigo". Falei: "Cara, dinheiro nenhum vai me pagar o crescimento da minha filha. Você pode me dar R$ 1 milhão por mês. A minha filha, não que eu não queira, tá? Mas assim, mas a minha filha, o tempo não volta. Você pode sem me dar dúvida. qualquer dinheiro, mas o dinheiro do tempo das minhas filhas você não vai me entregar. E o meu tempo também. Então, no final das contas, eu tomei a decisão que era mais cabível do podcast de poder trabalhar,
mas muito embasado Você a estar com a minha aliou muita família. coisa aí, né? Uma decisão que você uniu vários aspectos da sua vida, né? Exato, exato. Profissional e pessoal. Uma coisa que eu sempre falo aqui, assim, eu, né, tenho uma agência de 25 anos, né? Então, assim, é impossível no meu caso. Eu, às vezes, eu até falo genericamente, mas a gente não deve ficar falando da vida dos outros no sentido de é impossível, tá? Não, mas no meu caso é impossível não ter separado, né? A minha vida tá dentro do meu trabalho. Não tem Então, assim, como. não, as minhas filhas cresceram dormindo na agência, fazendo lição. Eu ia buscar elas, elas voltavam para lá, ficava dormindo no sofá, fazia lição, desenhava, brincava um pouco, enfim, dividindo os horários com a minha esposa, né, que é professora, que é uma profissão também, tem trocentos horários, tudo picado. Então, assim, é impossível a profissão não invadir a vida pessoal e vice-versa, né? É praticamente impossível. Talvez existam modelos de profissão que realmente é possível, Sim. mas hoje em dia acho que cada vez mais complexo isso também, né? Eu acho difícil, cara, porque por que que eu gosto engraçado, eu não falo muito disso, porque eu acabo me emocionando por Hum. vezes, tá. E aí eu não quero chorar aqui. Mas o podcast pra mim, eu sou apaixonado pelo marketing de podcast. O marketing de podcast é algo que tá aqui, tá no meu coração. Se você vai falar: "Ah, o marketing de podcast, ele é pra você a sua mudança de vida?", talvez sim. O marketing de podcast é seu, você gosta porque você pelo ego, porque você criou? Talvez sim, mas se você me perguntar por que você gosta do marketing de podcast, eu vou te responder em primeiro momento, e aí sim a certeza, que é porque ele me dá a possibilidade de trabalhar, de poder ter a condição de dar uma vida para minhas filhas e principalmente de estar com as minhas filhas. Com a minha mulher, com as minhas filhas, né, com a minha família. Então, se você me perguntar, esse é o real motivo, Ah, é muito né, legal. esse é o A motivo. gente já falou muito sobre isso, né? Eu, é, a gente se encontra a gente se fala todo dia praticamente, blá, 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 muito troca ideia de tudo quanto é Só não coisa, foi ainda no Nubank até Park assistir um jogo do Palmeiras, é que a gente tem que verdade, fazer né? isso. Faz reunião, eu tô lavando louça, você tá, né, cozinhando, enfim, milhões de situações, mas a gente se encontra pessoalmente com menor frequência, pelo fato da distância, mas é intensa os nossos encontros, né? Então a gente passa dia junto e tal, em evento, e então por isso eu já falei muito sobre, né, a sua relação, né? E eu acho que é total, né? Não é muito diferente. Ó, eu tenho uma outra vida, né? Agência e tal, ainda tô na sua. Parecido com o que era a sua vida antiga, mas não tem muita diferença. Quer dizer, se a gente consegue fazer isso, né? Ter família, lidar com isso, né? Porque trabalhar não é fácil, trabalhar para você, né? Não tem horário, não tem dia, enfim, a vida do empreendedor brasileiro, do trabalhador brasileiro, é Explicar essa, isso, né? explicar isso é E muito difícil. conseguir ainda assim ter uma vida e ter família e ter as coisas, né? As coisas necessárias para viver e para criar alguém, né? Criar os filhos, constituir mesmo literalmente a entidade família, né? É um desafio enorme. Então, eu concordo plenamente com você que tem que ser feito. Eu, como eu já te falei, eu falo isso para muitas pessoas, eu perdi várias coisas das minhas filhas, né? Porque eu estava trabalhando, né? Tava num evento, tava virando noite, várias coisas. Tanto que se eu não fosse a minha esposa, assim, eu não sei, né? A Cintia sempre me ajudou muito nesse sentido, porque, levar as meninas lá na agência, ou dar uma escapada, ou eu conseguir para poder me integrar melhor. Mas, assim, isso é fundamental para tudo, para a família, mas para você, né? Ninguém aguenta, eu acho, né? Sabendo aquilo que você tem lá em casa e se dedicar somente a uma outra coisa, né? É impossível, né? Eu acho muito legal quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala do KPI que a gente alcançou,
quando a gente fala da renovação do contrato, quando a gente fala de LTV, quando a gente fala de, sei lá, de CAC, fala dessas coisas que são a nossa realidade. Embora hoje eu puxo mais para publicidade do que para o marketing, mas essas métricas acabam também juntando na publicidade. Se confundem, né? Se misturam. E eu não falo que eu não vou voltar para o mercado de agências, eu nunca vou cuspir no prato que eu comi. E hoje em dia não dá para cravar nada nessa vida, Mas, cara. A vida é muito dinâmica. Mas só que a minha questão... Eu fiz um exercício, e aí fugindo dessa questão, né, que eu acho muito bonito tudo isso, a nossa área é uma área que tem glamour, né? Sim, é verdade. E isso é um fato, porque a gente tem muito acesso, a gente acaba, né, permeando por vários lugares. Mas eu fiz, em 2017, 2018, eu fiz um exercício. E eu não sei se você já fez um exercício. Gente, por favor, tomem muito cuidado para fazer esse exercício. Era um exercício que eu precisava na época e eu acabei acompanhando. Eu tenho muito esse interesse de autoconhecimento, que é justamente eu olhar para minha lápide. Dentro de uma meditação, eu olhar para minha lápide. E o que eu queria que lembrassem, que pensassem de mim ali olhando para minha lápide. Uma coisa bem clara, quando eu olhei para minha lápide, eu falei, cara, eu quero muito que as pessoas em volta lembrem. O Bruno, ele me ajudou. O Bruno me auxiliou em tal situação. O Bruno era um cara do bem, mas que principalmente hoje, falando e olhando para trás sobre isso, sobre a lápide novamente, eu realmente quero que as minhas filhas olhem e falem, meu pai foi maravilhoso para mim. O meu pai, ele se dedicou ao máximo para mim. O meu pai era maravilhoso, porque profissão, ações, nós não somos, nós estamos. Perfeito, concordo plenamente. E filho, ele é para sempre. É isso aí. Então, sua filha não vai lembrar se você foi o melhor profissional de propaganda, talvez até comente, mas não vai ter o peso de falar, puxa, meu pai me abraçou. Então, é uma questão muito assim que eu acredito e sigo sendo feliz dessa maneira. Sem dúvida. Mano, eu acho que a gente podia ficar aqui 3 dias falando, e você já me elogiou tanto, você é sensacional, meu velho. Sou admirador do seu trabalho. Disso. Você é um grande amigo, assim, é uma pena eu ter que encerrar, porque acho que a gente podia falar muito mais, mas a gente fala mais, a gente cria novos episódios, eu acho que vale a pena, porque tem muita coisa pra gente falar, mas eu agradeço demais, velho, você ter vindo aqui, conseguir uma brecha na agenda, muito bom. A gente ensaiou esse momento várias vezes e eu até falei, vamos online, que não é a minha preferência, e você mesmo falou, não, velho, eu faço questão de estar lá pessoalmente para a gente bater o nosso papo. Não, assim, eu faço online, mas eu acho que cabe a respeitar, você tem um trabalho maravilhoso aqui no Job da Hora. Então, você merece que eu esteja aqui. Imagina, cara, só a gente conversando pra mim já me basta, mano. Agradeço demais, velho. Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.